começar a gravar, nós temos bastante coisinha para hoje. Joia. Então, na aula passada, nós começamos, na semana passada já, né? Nós estávamos na função S igual a S0 mais V vezes T. E aí nós vimos já que essa função, ela mantém a função que descreve o movimento uniforme, isso é velocidades constantes, uma única velocidade que a gente vai calcular, ela veio lá do ΔS sobre ΔT, já que as velocidades, as quatro que eu falei, são iguais. Eu classifiquei na aula passada para vocês o movimento como sendo um movimento progressivo. Bom dia, Gu. E no movimento progressivo, a velocidade era positiva, e para a velocidade ser positiva, a posição final tem que ser maior do que a posição inicial. Aí eu falei para vocês também que nós íamos classificar o movimento como um movimento retrógrado. E no movimento retrógrado, nós íamos ter um sinal para a velocidade, que era um sinal negativo. Isso acontecia porque meu objeto se deslocava no sentido oposto ao da trajetória. Então, só para lembrar, eu vou começar aqui com um exemplo, tá? E o meu exemplo, ele diz o seguinte, que o S é igual a 20 menos 5t. Acho que eu não fiz essa função na aula passada. E vou fazer a função S igual a menos 50 mais 10t. Vou fazer as duas funções, tá? Os meus dois exemplos estão no sistema internacional. O que significa estar no sistema internacional? Posição em metros e tempo em segundos. Então, quando eu olho para essas funções horárias, algumas perguntas eu faço sempre para vocês. Então, eu sempre pergunto, quanto vale a posição inicial? Quanto vale a velocidade? Qual é o tipo de movimento? Então, classificar o movimento. Eu sempre peço para vocês dizer, aqui eu vou dar um exemplo, né? Quanto vale a posição? Não estou com enunciado, tá? Mas quanto vale a posição se o T for 12 segundos? Em que instante, por exemplo, ele passa pela posição 40 metros, tá? Então, algumas situações aqui para a gente analisar, não sei nem se isso aqui vai dar certo, tá? Para essas duas funções. Então, eu vou olhar aqui a primeira função, lembrando, exemplo é só para relembrar, tá? Posso pedir para desenhar a trajetória. Então, eu vou pegar a função S igual a 20 menos 5t, eu escrevo em cima a função geral, tá? Então, a função geral é S igual a S0 mais V vezes T. Dessa função geral, eu vou por comparação. Aquilo que não tem T é a posição inicial. E aquilo que acompanha o T é a velocidade. Então, dessa primeira situação, eu já tiro que a posição inicial vale 20 metros. Dessa primeira situação, eu já tiro que a velocidade é menos 5 metros por segundo. Dessa primeira situação, eu já classifico o movimento como um movimento do tipo retrógrado, tá? Porque a velocidade é negativa, ok? Então, V é negativo. Agora, eu quero saber, por exemplo, em que posição o T é 12. Para saber em que posição o T é 12, eu vou pegar a função S igual a 20, menos 5t, ó, eu já fiz esse item, esse e esse aqui, estou no D. Vou pegar o T e vou substituir o T por 12. Ok? Então, eu vou ficar com 20 menos 5 vezes 12. 5 vezes 12 vai dar 60. S, portanto, vai ser 20 menos 60. E 20 menos 60 vai dar menos 40. S pode ser negativo? Sim, o S pode ser negativo. Então, se eu imaginar o que aconteceu com esse objeto aqui, ó, eu vou desenhar uma trajetória, eu gosto por hábito, sempre desenho uma trajetória positiva para a direita, é hábito meu, tá? Eu sei de onde esse meu objeto saiu. Eu sei que ele saiu da posição
20 metros. Ok? Essa era a posição quando o relógio estava parado. Antes desse instante t igual a zero, não me interessa saber como era o movimento. Não faço ideia. Foi aí que o movimento começou, nesse instante. Então, para nós, não vai ter tempo negativo nessas situações. Ok? Estou determinando aqui o instante inicial quando acionei o cronômetro. O meu objeto está andando no sentido oposto ao da trajetória. Então, repare, eu desenhei a trajetória para a direita. E eu desenhei o vetor velocidade para a esquerda. Ele está no sentido contrário. Em algum lugar tem a posição zero aqui, né? Ele está vindo, ele vai provavelmente em algum instante passar pelo 15, em algum instante ele vai passar pelo 10, em algum instante ele vai passar pelos 5 metros, aí ele vai passar pelo 0, depois ele vai passar pelo menos 5, e vai ter um instante que ele vai estar lá na posição, eu vou pôr aqui umas reticências, tá? Vai ter um instante que ele vai estar lá na posição, que é a posição menos 40. Ok? Deixa eu acertar ali aquela bola. Então, ele está andando no sentido oposto. Só isso que eu consigo concluir desse problema. Continuando. Falta um item aqui para mim. O problema é saber em que instante ele passa pela posição 40 metros. Eu vou mudar aqui e eu vou pôr em que instante ele passa pela posição 10 metros, tá? Esse aqui, ele já saiu do 20, então ele não vai passar no 40 nunca, né? Então, mudei aqui um pouquinho o enunciado. Em que instante ele está passando pelos 10 metros? O que eu vou fazer para descobrir o instante que ele está passando pelos 10 metros? Eu vou pegar a função S igual a 20, menos 5t. Como ele me deu 10 metros de informação, ele me deu o S. O S é 10. O resto da minha função continua como está, 20 menos 5t. Vou pegar tudo que é t, vou deixar de um lado, e tudo que não for t, eu vou deixar do outro lado da igualdade. Então, eu vou pegar esse 5t que é negativo, vou trazer para o lado esquerdo, ele ficou positivo. O 20 continua onde está, e o 10 que é positivo, eu estou levando para o outro lado negativo. Eu fico, então, com 5t igual a 10, o t é 10 sobre 5, o que vai me dar 2 segundos. Então, para esse problema, eu respondi posição inicial, eu respondi velocidade, eu classifiquei o movimento, eu até fiz uma representação aqui numa trajetória, ele não pediu, mas eu fiz uma representação numa trajetória, e eu descobri, para um determinado instante, em que posição ele estava, e eu descobri para uma determinada posição, em que instante ele passou por ali. Então, eu respondi várias coisas sobre esse problema, tá bom? Vou começar a chamada, que é um tempinho aí para vocês assimilarem essas ideias, e aí eu vou para o outro exemplo, que é esse que está aqui, ó, o S igual a 50 mais 10, menos 50 mais 10t. Pessoal, quem tiver presente, por gentileza, vai colocar um S para mim no chat quando eu chamar, tá bom? Só para eu saber que está por aí. Deixa eu pegar aqui uma caneta que escreve, né? Que aqui a coisa tá brava. Acho que hoje eu tenho 1000 canetas. Nenhuma funcionando. Deixa eu achar. Vamos ver se aqui funciona. É o frio. Vamos lá. Ademir tá por aí? Se estiver, põe um S para mim no chat. Ademir, salve, salve, Ademir. Cadê o Antônio Henrique? Salve, Antônio. Cadê Antônio Miguel? Antônio Miguel tá por aí? Não? Bia, cadê a Bia? Dá um oi pra mim, Bia. Aê, Bia. Cadê o Breno? Salve, Breno. Carol. Joia. Pessoal, quem já terminou de copiar, tenta fazer o segundo exemplo. S igual a menos 50 mais 10t. Daniele, tá por aí, Dani? Dá um oi pra mim, Dani. Aê, Dani. Davinsky.
Salve, salve, Dervensky. Eduardo. Bom dia, professora. Bom dia, Edu. É o Eduardo Fernandes, né, que falou comigo? Isso. Ok. Cadê o Du Henrique? Salve, salve, Du. Gui, cadê você? Tá por aí o Gui? Cadê o Gu? Gu Lima? Gui. Salve, Gui. Cadê o Gu Lima? Gu, dá um oi pra nós, Gu. O Bonilha, eu pulei o Bonilha. Aê, bom dia, Gu. Desculpa aí, pulei você. O Gu Lima não, cadê a Isa? Fala um oi pra mim, Isa. Aê, salve, salve, Isa. Cadê João Paulo? Joia, João. Cadê a Joyce? Fala um oi. Salve, salve, Joyce. Parei a chamada na Joyce. Vou para o segundo exemplo, tá? Estou subindo a tela. Se alguém precisar, depois eu volto, tá? Então, segundo exemplo, eu vou por aqui embaixo. Ó. A função é S igual a menos 50 mais 10t. E eu vou responder as mesmas perguntas que estão aqui em cima. Quanto vale o S0? Quanto vale o V? Vou classificar o movimento. Opa, não apaguei a luzinha, achei que estava apagada. Ah, ele vai querer limpar a tela, não quero. Pera lá, deixa eu me achar aqui, gente. Só um minuto. Deixa eu apagar aqui essa história de potência aqui, ó. Ah, isso aqui não é de vocês, não. Isso aí é outra aula. Então, vamos lá. Classificar o movimento, dizer em que posição ele está quando t é 12, em que instante o S é 10. Então, primeira coisa, eu vou escrever a função geral aqui em cima, ó. S igual a S0 mais V vezes T. Comparando, S0 menos 50. Comparando, velocidade é que está acompanhando T. Então, eu vou ficar com item A, o S0 menos 50 metros. Item B, a velocidade, 10 metros por segundo. A velocidade é positiva, portanto, o movimento é outro item, né? Velocidade é positiva, o movimento, portanto, é progressivo. Ok? Depois eu quero saber a posição. Se eu quero saber a posição, eu quero saber quanto vale o S. Mas eu quero saber o S por um T que era de 12 segundos. Vou pegar a função S igual a menos 50 mais 10t e vou trocar o t por 12. Então, eu vou ficar com menos 50 mais 10 no lugar do t, 12. Não esqueçam, primeiro nós começamos pela multiplicação, pelo amor de Deus. Essa, então, é menos 50 mais 120. O S, portanto, vai dar 70 metros. Então, se eu fosse representar numa trajetória, eu, Gláucia, trajetória positiva para a direita, considerá-la positiva para a direita, posso dizer, o meu objeto saiu de uma posição que é menos 50 metros, quando t era 0, aí ele foi caminhando nessa trajetória. E ele foi caminhando no sentido positivo dela. Tá? Então, se ele foi caminhando no sentido positivo dela, ó a velocidade. Está para a direita também. Vai ter um instante que ele vai passar lá no 0. E aí ele vai começar a andar nos valores positivos, valores escalares positivos. E vai ter um determinado instante, 12 segundos. Estou pondo os pontinhos aqui só para minha reta não ficar tão comprida, tá? Ele vai estar passando na posição ali 70 metros. E ele passa nessa posição quando t é 12 segundos. Só uma figurinha aí para dizer. Nem tinha pedido aqui nos itens a trajetória, mas eu quis desenhar aqui a trajetória para a gente só ter uma ideia de como é que ela vai ser. Lembrando que a trajetória é uma linha reta. Depois, eu queria saber em que instante. Se ele pergunta instante, ele quer saber tempo. Ele quer saber o tempo quando passa lá no S igual a 10. Se ele quer saber o tempo quando passa no S igual a 10, eu vou pegar a função
menos 50, mais 10t. Vou trocar o S por 10 e vou copiar o resto da minha função. Tudo que é T eu passo para um lado, o que não for T, deixo do outro. Tá? Vou passar tudo que é T para o lado esquerdo. Então, o menos 10t, o mais 10t passou para cá, menos 10t. Aqui eu vou ter menos 50, estou levando menos 10 para o outro lado, mais 10 para o outro lado, ficou menos 10. Daqui eu tiro, então, que menos 10t é igual a menos 50 com menos 10 vai me dar menos 60. Os dois lados estão negativos, eu multiplico por menos 1. E quando eu multiplico por menos 1, os dois lados ficam positivos. E 60 dividido por 10 vai me dar 6. Ok? Compreensível o que eu falei até aqui, pessoal? Coloca um ponto para mim no chat. Quem entendeu o que eu falei até aqui? Vamos ver quantos entenderam. Põe um ponto aí para mim no chat. Quem entendeu? Eu tô achando que isso aí é tranquilo. Mais fácil que vetor. Ótimo, Pedro. Pessoal, enquanto vocês estão copiando, eu vou seguir aqui a chamada, tá? Muito mais fácil, né, Gu? José Fernando tá por aí. O vetor da depressão, muda não. Olha, Edu, nós não vamos usar t menor do que zero para dar a posição, tá? Nós só vamos admitir um instante que nós vamos ligar o cronômetro. O instante zero do cronômetro e analisar a situação a partir do instante que nós começamos a observar o movimento. Tá, Edu? José Fernando, tá aí? Ok, acabei de ver. Cadê a Ju? Dá um oi pra mim, Juju. Aê, bom dia, Ju. Cadê o Júlio? Oi, Júlio. Cadê o Leandro? O Leandro Castro. Ai, que bom que a câmera dele tá ligada, né? Cadê o Leandro Urita? Pode deixar a câmera ligada, não tem problema. Só não pode ficar nu na frente da câmera, né? Ok, Leandro Urita. Cadê o Léo? Léo tá por aí? Salve, salve, Léo. O Léo Marques. O Léo Marques tá? Não, né? Léo Marques não tá vendo. Cadê a Lê? Lelê, fala comigo, Lelê. Oi, Lê. Cadê a Luana? Cadê você, Lu? Oi, Lu. Cadê a Luara? Lu, fala comigo, Luara. Apaguei, Luara. Pessoal, parei a chamada na Luara. Vou apagar a tela. Posso apagar? Se alguém estiver copiando, põe um ponto para mim no chat. Alguém copiando? Não? Então, vou apagar. Ok, Léo. Vou pôr presença aqui para você. Léo Amarante. Estou apagando toda a luzinha. Aí, vamos falar agora de uma outra situação, tá? Que outra situação eu vou falar para vocês? Eu vou falar de uma situação chamada encontros. Nós vamos ter, às vezes, mais de um objeto se movimentando ao mesmo tempo. E nós queremos que esses objetos se encontrem. Para os objetos se encontrarem, vai ser necessário algumas condições. Que condições são essas? Eu preciso saber a posição do encontro e eu preciso saber o local do encontro. Então, vamos supor que eu marque um encontro com vocês do primeiro eletro. Então, eu, professora Gláucia, vou marcar um encontro com vocês do primeiro eletro. Tá? E eu resolvo marcar um encontro com vocês no shopping. Ok? Pode ser no shopping. Eu sei que é época de pandemia, mas vamos todos de máscara. Tudo bem eu marcar um encontro com vocês no shopping, pessoal? Top, né, Gui? Também acho. Então, nós vamos nos encontrar no shopping. Então, nós nos vemos lá?
Só essa informação, eu vou encontrar com vocês no shopping, já é o suficiente? Ai, é uma delícia shopping, né, Laura? Vamos lá, Samuel. Ah, só falta o dinheiro, Samuel? Eu acho que falta mais coisa, Samuel. Olha lá, o Gui já tá falando, vamos lá, dia 6, que é o aniversário do Gui, ó, já temos um aniversário, anota aí na agenda, dia 6, é aniversário do Guilherme. Parabéns, Gui. Ah, a Luara, olha lá, a Luara quer saber o horário para ela não chegar atrasada. Muito bem, Samuel também. Então, eu preciso saber pelo menos o horário, né? Dia 13 é o nível da Pamela. Olha aí quanta gente fazendo aniversário. Quanto bolo! Que delícia! Ai, Laura, parabéns, Laurinha! Eita, coisa boa! Olá, tá devendo bolo para nós aí, ó. Todo mundo que faz aniversário tá devendo bolo, né? Então, pessoal, vamos comemorar todos esses aniversários aí, ó. Lá no encontro no shopping. Mas precisa saber quando, né? Senão a gente não se encontra. Então, pode ser um encontro no shopping amanhã, às 7 horas? Não, Gui, que é dia 6. Então tá, dia 6 às 7 horas, tá, Gui? Não, dia 6, que é aniversário do Guilherme, ele vai levar bolo, Luara. Tem que aproveitar. A gente leva o Tupperware e ele leva o bolo, Luara. Né? Ok. Então, dia 6, às 7 horas, no shopping. Fechou, né? Então, nós vamos ter um encontro no dia 6, às 7 horas, no shopping. Será que esse encontro vai ocorrer se eu não falar em que shopping? Porque eu só falei o shopping, né? Vamos fazer um encontro no shopping. Aí vai ter gente indo para o shopping da Bandeiras, vai ter gente indo para o shopping Guatemi, vai ter gente indo para o shopping Dom Pedro, vai ter gente indo para o shopping Galeria, vai ter gente para o Campinas Shopping, então vai cada um para um lado. Então, tem que ter um local definido, né? A Luara mora perto do shopping da Bandeira. E, Luara, eu moro perto do shopping Dom Pedro. Olha aí, ó. Então vamos ficar na galeria que é para boy. Nós somos tudo gente rica. Rica de espírito, né? Vamos lá. Rica em fé. É, acontece de marcar encontros em locais diferentes, e aí você marca encontros em locais diferentes, você não encontra, né? E Luara mora em outra cidade, Luara. Ficou surreal isso aí, hein, Luara? Fica difícil, Luara, né? É encontrar numa feira, a gente come pastel, né? Que delícia. Não, mas vamos marcar um encontro. Para ser um encontro, gente, tem que ser no mesmo lugar. Então, quando eu falo vamos ao encontro no shopping, eu tenho que definir qual shopping é, para cada um não ir para um shopping diferente. Combinado? E eu preciso também definir. Oi, Lara. Ah, não perde não, né, Lu? Eu também não, Lara. Levo até Tupperware para trazer um pedacinho de bolo para comer mais tarde, né? É bom, né? Então, ó, então nós vamos no aniversário do Gui, no dia 6, às 7 horas, no shopping, galeria, porque o Gui é rico, então ele vai encontrar com a gente lá no shopping galeria. A festa é por conta do Gui, né? Óbvio. A gente leva um abraço à distância para ele, um abraço virtual, né? Para o Guilherme. Então, eu tenho que ter em mente, pessoal, que sempre que eu for falar de um exercício, de um problema, de uma situação de encontro, lógico que não é não, Gui? É, Dani, vamos fazer a marmitinha lá. O Gui vai financiar a marmitinha da gente. Não é não, Gui? Ô, pobreza, viu? Esse povo de primeiro eletro, vou te falar, viu? Estão escondendo aí, estão escondendo, isso sim. Então, olha, pessoal, nós vamos ter um encontro marcado, então, no shopping, né, na quinta-feira, dia 6, às 7 horas, para comer bolo, salgadinho, brigadeiro. Agora está definido o local e o horário do encontro. Cada um sai de um lugar diferente, tá certo? Então, a Luara vai estar saindo lá da cidade dela, a Letícia está saindo da casa dela, o Gui vai mais cedo porque ele vai arrumar as coisas da festa, né, Gui? Certinho. Mesmo assim, quando a gente fala, vou marcar um encontro lá no shopping, eu preciso definir muito bem o local, porque os shoppings são grandes, né? Então, eu preciso definir, olha, em frente à loja tal, preciso definir, olha, lá
próximo à escada, próximo a um elevador, tem que ter aí algum ponto de referência para a gente se encontrar. Então, sempre que nós falarmos em encontros, eu preciso lembrar que tem que ser no mesmo local e no mesmo instante. Eu não consigo encontrar com vocês falando para vocês o seguinte: olha, pessoal, eu vou fazer um encontro com vocês às 5 horas da tarde no shopping, e aí cada um vai para um shopping, né? Cada um fica num lugar do shopping, e aí não vai ter encontro nenhum. Então, a partir de agora, se eu estou falando em encontros, eu tenho que pensar nessas situações. E o encontro vai acontecer sempre que a posição final de um corpo, que eu vou chamar aqui de A, for igual à posição final do corpo B. Isso é, se as últimas posições em que os corpos estiverem forem as mesmas, isso quer dizer que eles se encontraram. Então, vamos supor aqui o seguinte, ó. Eu tenho uma trajetória retilínea, tá? Para a direita. Aqui eu vou pôr um objeto A, ó, meu objeto A aqui, que é a minha casa, tá? Essa posição aqui do A é no 10 metros. E o A está indo para a direita com uma velocidade de 2 metros por segundo. Agora, eu tenho um objeto B, tá? Esse objeto B, ele está na posição 30 metros, só que esse objeto B está indo para a esquerda para encontrar o A. Ele está indo com uma velocidade de 5 metros por segundo. Em que instante eles se encontram? E em que posição eles se encontram, tá? Então, se eu perguntar instante do encontro, se eu perguntar posição do encontro, tem que ser no mesmo horário, no mesmo local. Primeira coisa que eu vou fazer para saber onde eles se encontraram. Eu vou escrever a função geral para o A. Qual é a minha função geral? S igual a S0 mais V vezes T. Sempre que eu for escrever a função geral, eu mantenho o S e eu mantenho o T. Olha, isso aqui é muito tranquilinho da gente fazer, tá? Esses exercícios são muito simples. Quanto vale a posição inicial do A? Olhando na minha figura, a posição inicial do A é o 10 metros. Então, eu vou vir aqui na minha função, eu vou trocar o S0 por 10. Não carrega a unidade junto, não. Aí eu sei que o A está andando no sentido da trajetória. Então, ele está para o mesmo lado. A minha trajetória é para a direita, o A está indo para a direita. Portanto, a velocidade do A, ela vai ser positiva. E a velocidade do A vale 2 metros por segundo. Não posso somar o 10 mais o 2, ok? Eu fico, então, com a função do A como sendo 10 mais 2t. Vou guardar essa informação. Guarda ela, deixa ela guardadinha. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o B. Vamos olhar a função horária para o B. Qual que é a função horária para o B? Vamos escrever a função geral. S igual a S0 mais V vezes T. Se o exercício pede para escrever a função horária, lembrem-se, tem que manter o S, tem que manter o T. Essas coisas vocês vão manter. Agora vamos olhar o resto. O S0. Quem é o S0 para o meu objeto B? Que é essa bolinha aqui, ó. São vocês, saindo da casa de vocês. Então, olha lá, o 30. O 30 é a posição inicial do B. Não põe metros aqui. O que acontece com o B? O B está andando para a esquerda. E a trajetória é para a direita. Então, ele está no sentido oposto. Se ele está no sentido oposto, a velocidade dele é negativa. E eu vou trocar o V por 5. Tá? O sinalzinho de menos está me dizendo, olha, ele está andando no sentido oposto à da trajetória. De tal forma que eu fiquei com a função do B escrita como 30 menos 5t. Beleza. Tá aqui, ó. Agora, o que eu preciso fazer para saber o instante e a posição do encontro? Se é um encontro, isso mesmo, Du, é só igualar. Eu vou pegar a função do A,
Vou pegar a função do B, eu sei que eles vão chegar numa posição aqui em comum, não sei se é no meio do caminho, onde que é, mas eu vou igualar as duas. Qual que é a função do A mesmo? É 10 mais 2t. Isso aqui é o meu SA. Igual, quem é o meu SB? 30 menos 5t. Tudo que for t, eu vou deixar de um lado, e que não for t, vai ficar do outro. Então, eu fico com 2t do lado esquerdo, o menos 5t passou para o outro lado, positivo. O 30 está na posição que já estava antes, o 10 era positivo, passou negativo. Daqui eu tiro, então, que 7t é igual a 30 menos 20, menos 10, que vai dar 20. O t, portanto, é 20 dividido por 7. Unidade do tempo, segundos. E se eu quiser dividir 20 por 7 e dar a minha resposta em decimal, tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. Pega lá a calculadora ou faz a continha no cantinho do papel. 20 dividido por 7 dá aproximadamente 2,86 segundos. Arredondando, tá? Então, estou aí fazendo uma aproximação. Eu sei agora o instante que eles se encontraram. Mas onde eles se encontraram? Em que posição? Para saber a posição do encontro, o que eu vou fazer? Eu vou voltar na função. Eu posso voltar na função do A, eu posso voltar na função do B. Tanto faz. Agora que eu já achei o valor do T, eu vou pegar esse valor e eu vou substituir ou na função do B, ou eu vou substituir na função do A. O resultado tem que ser o mesmo, tá? Aqui talvez uma pequena diferença por causa da aproximação. Se eu substituir na do A, eu fico com 10 mais 2, posso colocar 20 sobre 7, se eu quiser, ou posso trabalhar ali com a minha aproximação, o 2,86. Daqui eu tiro, então, que a posição do encontro é de 10 mais 2,86 vezes 2. Então, eu pego lá minha calculadora, ou eu vou lá e faço essa continha, né, no papel, num cantinho. Isso dá aproximadamente 5,71. Estou trabalhando com aproximações, tá? Esse meu S final do A, então, seria 15,71. Para o B, tem que dar um valor próximo. Na verdade, deveria dar igual se eu trabalhasse com a numeração correta, bonitinha, né? Aqui eu invento aí os números, aí dessas coisas loucas. 30 menos 5, no lugar do T, vamos pôr o 2,86. O SB, ó, tô fazendo nos dois só para vocês verem. Não precisa fazer nos dois, tá? Pode fazer em um só. Ou a do A, ou a do B. 5 vezes o 2,86 dá aproximadamente 14,3. O SB, portanto, vai ser 14,3, ou melhor, 30 menos 14,3, que dá aí 15,7. Ok? Tem que ser a mesma posição final, senão não é um encontro. Substitua naquela que vocês acharem mais fácil, tá certo? Pessoal, aqui é muito tranquilo esse assunto, por favor. Então, quem tem que recuperar nota, quem tem que fazer tarefa, faça essa daqui tá tranquilinha. Estou continuando a chamada, eu parei a chamada na Luara. Cadê o Lucas Valério? Luquinhas, cadê você? Dá um oi para mim, Lucas. Não? O Lucas Santi. Aí, Lucas. Lucas Santi. Aí, joia, Lucas. Oi. Cadê o Marcos Vinícius? Marquinhos? Aí, Marquinhos. Matheus Pereira. Se eu já fiz o Gustavo, não fiz Gustavo, não. Se eu já chamei o Gustavo. Gu, eu já chamei. É que você estava distraído, Gu. Você estava empolgado com a festa do Gui. Imagina, fica tranquila, já fez presença, tá? O Matheus Pereira tá aí? Tá.
Salve, salve, Matheus. O Nascimento tá por aí, Matheus Nascimento? Salve. Cadê a Pamela? Nossa próxima aniversariante aí também, né? Oi, Pamela. Cadê o Pedro Azevedo? Dá um oi pra mim. Porque o nosso tempo inicial, Lucas Santi, ele é 0. A gente sempre está começando a olhar um evento com o cronômetro parado. E a partir desse instante que a gente liga o cronômetro, que a gente passa a observar o que está acontecendo. O que vinha antes de eu ligar o cronômetro não entra na minha situação, ok? Por isso que o tempo inicial é igual a 0, ele some, ele não aparece. Sim, nas nossas funções horárias, o tempo inicial vai ser sempre 0. Joia. O Pedro Azevedo tá aí? Deixa eu voltar lá em cima. Pedro Azevedo está? O Pedro Mariano. Cadê meu Pedrinho? Pedrinho. Aí. Os meus perseguidos. O Pedro Rafael. Salve, salve. Cadê o Rafa? Cadê o Rafa? Rafa, cadê você? Não tá aí. Raul, cadê o Raul? Oi, Raul. Renan. Salve, salve, Renan. Para encerrar a chamada, eu vou bolinha aqui. Samuel. Samu tá aí, eu vi. Presente, Samuel, né? Cadê o Titi? Dá um oi pra gente, Titi. Tiago. Acorda, Tiago. Aê, Titi. Pontinho na média, Gui, só ser uma brigadeiro para nós, Gui. Você sabe que eu tenho uma estagiária que também adora brigadeiro. Você adora brigadeiro, né, Laura? Então, aqui é tudo na base do suborno. Olha aí, ó. Gui vai ter que arrumar brigadeiro para nós. Não tem jeito. Vitor Henrique. Cadê o Gui? Não, a gente não quer bolo com brigadeiro, Gui, você não entendeu. A gente quer bolo e brigadeiro. A gente quer as duas coisas. Não vai fazer bolo colocando brigadeiro lá dentro, não, tá? Gui, é separado, tá? Bolo e brigadeiro, tá? Os meus beijinhos também a gente gosta, tá? Aqueles beijinhos de coco, essas coisas a gente também gosta, cajuzinho, tá? Cadê o Vitor Henrique? Tá aí, Vitor Henrique. Ah, ele mora perto da sua casa, Pedro? Ô, Pedro, tem que levar presente, não esquece não, tá? Aí o Vitor tá aí. O Vitor Silva está presente? Aí, oi, Vitor. Vai na festa lá, né, Vitor? E o Vitor Eugênio? Ah, e só a consideração, não. Faz um bilhetinho, uma daquelas cartinhas, na hora que a gente fazia lá no Fundamental, sabe? A gente desenha umas carinhas numa folha de sulfite, põe uma mensagenzinha dentro, sabe? Aquelas que a gente copia lá da internet. Aí a gente leva pro Gui. Ó, pensa no lado bom, Gui, você vai ter um desenho feito por nós. Vai que a gente faz um desenho e fica famosa, né? Aí já deu, né? Vamos lá, gente. Outra situação de encontro, só para a gente fixar a ideia aí dos encontros, tá certo? Já temos aí um encontro marcado com o Guilherme lá no shopping. Né, Gui? A Picasso. Você já viu que meus desenhos aqui são maravilhosos, né, Gui? Todo mundo entende meus desenhos perfeitamente. Vocês ficam até com, poxa, eu vou fazer um desenho aqui no caderno, a professora não vai nem. Vai falar, nossa, olha isso aqui perto dos meus, né? A professora desenha muito bem. Então, vamos supor a seguinte situação. Tem um carrinho na posição, vamos pôr a posição menos 10 aqui, só para dar uma diferenciada aqui, ó. A reta mais reta que você já viu, lógico. Pensa aí, é que eu não estou na lousa de verdade. Se eu estivesse na lousa de verdade, você ia ver como minha reta é torta. Tem o carrinho B. Tá? O carrinho B está na posição 80 metros. O carrinho que está aqui, ó,
meu carrinho A, ele está com uma velocidade de 20 metros por segundo. E meu carrinho B está com uma velocidade de 10 metros por segundo. Que chapéu de roda, Thiago? Ao respeito com o meu carrinho, pelo amor de Deus. Um carrinho lindo. Não menti, não, Samuel. Minha blusa não é bonita, não. Blusa bonita é a do Fábio. Tá confundindo as professoras de física. O Fábio é que tem a lousa bonita, impecável, não vem não. Ó, Samuel. Tá confundindo, Samuel. Vamos lá, gente. Nessa situação, carrinho A e carrinho B vão se encontrar, tá? Olha, se ele é de artes, eu não sei, mas ele deve ter feito aula de artes, pelo menos no ensino médio. Ele não matou as aulas dele de artes, que nem eu, né? Ele tá matando aula de artes no ensino médio, se você for ser professor, você vai ver o prejuízo que isso dá, tá? Não mata aula de artes, não. Faz lá, bonitinho, que a professora pede. Vai que vira professor, né? Dá nessas coisas. Então, vamos lá. Se o carrinho B tivesse uma velocidade maior do que o A, Júlio, não ia ter encontro, concorda? Que mata aula de física, Pedro? Mata aula de física, mata você. Vem não. Depois não quer ser perseguido pela professora. Fala sério, né, Pedro? Fala sério. O bichinho fica procurando. Quer matar aula de física? Então, a velocidade do B tem que ser menor do que a do A, senão não tem encontro, né? Vamos lá. É isso aí, Thiago, a gente tem que ameaçar. Eu falei que eu mato ele, porque não, eu não mato, não. Eu vou lá falar com o Sói. Ligo lá na casa dele, vou falar com a mãe dele, pai dele, com a empregada dele, com o cachorro dele. Não vai matar mais, não. Olha, nenhum. Quem garante que não é um robô mandando mensagem? Nenhum robô ia estar na minha aula, Pedro. O robô ia estar mais ocupado, Pedro. Ah, não tô aqui rindo. Ai, meu Deus do céu, vocês me divertem, gente. Vamos lá, vamos entender de novo o encontro. Tem muita gente aí na turma, vamos lá, 43, nós estamos em 43. Vamos lá, os Vítores estão me acompanhando aqui na aula. Vou dar aula agora para os Vítores, tá? Os Vítores, para o Matheus, para o Rafael. Agora eu vou deixar os Pedros aí de lado. Parar de perseguir os Pedros, vou começar a perseguir os Vítores. Vamos lá. Escrevendo a função horária geral, S igual a S0 mais V vezes T. Vou escrever a função horária para o carrinho A. Vou escrever a função horária para o carrinho B. Então, tem dois carrinhos. Vou escrever a função horária para cada um deles, tá? Lembrando, sempre que eu for escrever a função horária, eu mantenho o S e eu mantenho o T, ok? Vou trocar o S0 do carrinho A por menos 10. Carrinho A saiu de lá de trás, lá do menos 10. Velocidade do carrinho A, 20. Ok? A campanha, diga não ao maltrato dos Pedros, né? Isso vai virar uma campanha. Escrever a função do A. Tudo bem até aqui com a função do A. Vamos para a função do B. Se eu vou escrever a função, eu mantenho S e eu mantenho T, ok? Função do B. Da onde saiu o carrinho B? O carrinho B saiu do 80. Então, aqui vai para o 80. Está no sentido da trajetória, os dois estão no sentido da trajetória, portanto, os dois estão com velocidades positivas. Velocidade só vai ser negativa se alguém estiver andando no sentido oposto da trajetória. Escrevi as duas funções, então, posição inicial do A, posição inicial do B, velocidade do A, velocidade do B, mantenho S, mantenho T. Para saber onde foi o encontro, eu vou igualar as duas funções. Pegando a função do A, menos 10,
mais 20t. Pegando a função do b, 80 mais 10t. Tudo que for t de um lado, tudo que não for t do outro. O 20t já está desse lado, o 10t está do outro. Então, vamos carregar o 10t para a esquerda. Então, ficou 20t. O 10t era positivo, ele passou negativo. O 80 fica aqui no cantinho dele quietinho. O menos 10 vai para o outro lado, positivo. Daqui a gente tira, então, que 10t é igual a 80 mais 10, que vai dar 90. O t, portanto, vai ser 9 segundos. Então, nesse instante, aconteceu o encontro. Uma batida, uma colisão, né? Então, aí na mesma pista. Para saber o local do encontro, ou eu pego a função do A, ou eu pego a função do B. Não precisa pegar as duas. Se eu pegar a função do B, por exemplo, eu tenho 80 mais 10t, copiei ela de novo, né? 80 mais 10. No lugar do t, eu vou pôr o 9 que eu achei aqui, ó. Lembrando, faz sempre a multiplicação primeiro. Então, eu vou ficar com 80 mais 90, o que vai me dar 170 metros. Aí, se eu quisesse pegar a função do A, eu chegaria nesses 170 metros? Sim. Então, 80. Opa, a função do A não é essa. A função do A é menos 10, mais 20t. Então, ele se encontrou lá na frente, ó. Menos 10 mais 20t. Troca o t por 9. Vai ficar menos 10. 9 vezes 20 dá 180. Isso aqui, portanto, dá 170 metros. Então, não importa qual a função que eu escolha, ok? Pessoal, com isso, eu encerro essa nossa aulinha de hoje. Hoje é uma só. Passa rapidinho quando é uma só. E a gente se vê de novo, acho que na sexta-feira, não é isso? Na quarta. Agora eu não lembro. A gente se vê de novo ainda essa semana, para 2 aulas, tá? Pena aí que acabou a aula. Pessoal, tem uma listinha, né, de exercícios para vocês. Já pode começar fazendo essa listinha. É do 12 ao 36, tá bom? É só sobre escrever função, quem é a posição inicial e assim por diante. Tchau, Gu. Até a próxima aula. Tchau, tchau, gente. A gente se vê ainda essa semana. Boas aulas para vocês. Deixa eu parar aqui a gravação.